Há milhares de anos, na cidade mais rica do mundo antigo, um homem descobriu os segredos para construir riqueza e ensinou isso a todos que quiseram aprender. Hoje eu vou te contar a história de Arcade, o homem mais rico da Babilônia, e o que ele pode te ensinar, mesmo séculos depois, sobre dinheiro, dívidas, investimentos e liberdade financeira. A Babilônia era uma cidade imponente, cercada por muralhas gigantes, conhecida por seu luxo, comércio e ouro. Mas mesmo em um lugar tão próspero, muitos viviam na pobreza. Dois amigos, Bansir e Kob, estavam cansados dessa realidade. Trabalhavam duro todos os dias, mas continuavam quebrados no fim do mês. Um dia, decidiram procurar Arcade, um antigo amigo de infância que havia se tornado o homem mais rico da cidade. Eles perguntaram: como você conseguiu enriquecer, se começou do mesmo lugar que a gente? É aí que começa a grande revelação. A primeira lição de Arcade fala que parte de tudo que você ganha é seu e deve permanecer com você. A maioria das pessoas trabalha, recebe o salário e imediatamente começa a pagar os outros. Contas, boletos, cartão de crédito, aluguel, supermercado e no final sobra pouco ou nada. Antes de gastar qualquer centavo com contas, dívidas ou lazer, você deve separar uma parte da sua renda para si mesmo. Essa parte será o seu patrimônio, a base da sua liberdade financeira. O livro recomenda começar com 10% de tudo que você ganha. É o valor ideal para quem está começando a formar uma reserva e mudar o comportamento financeiro. Lição 2. Não confunda os desejos com necessidades. Depois de aprender a guardar 10% da renda, Arcade entendeu que o próximo passo era aprender a viver com os 90% restantes. Parece fácil, mas é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas aumentam os ganhos e automaticamente aumentam o seu padrão de vida. É a chamada inflação de estilo de vida. Muita gente acredita que não consegue enriquecer porque ganha pouco, mas a verdade é que muitas pessoas com salários médios ou até altos vivem endividadas, enquanto outras, com rendas mais modestas, conseguem acumular patrimônio. Controlar os gastos não é viver uma vida miserável, é usar o seu dinheiro com inteligência, não com impulsividade. Você pode curtir a vida sim, mas dentro do seu plano e não fora do seu controle. Lembre-se, quem controla os gastos, controla o destino financeiro. A terceira lição de Arcade diz que o ouro trabalha diligentemente e com lucro para o sábio proprietário que encontra para ele emprego lucrativo. Ele ensinava que guardar dinheiro é essencial, mas não o suficiente. Se você apenas acumula e não coloca esse dinheiro para render, você está deixando de aproveitar o poder mais valioso das finanças, os juros compostos. A lógica é simples. Quando você trabalha, gera renda com o seu esforço. Quando o seu dinheiro trabalha, você gera renda sem esforço direto. E esse é o ciclo da multiplicação. Você ganha, guarda uma parte, investe esse dinheiro com sabedoria e esse dinheiro começa a gerar mais dinheiro. Então, você reinveste os ganhos. Com o tempo, o efeito bola de neve cresce. Comece a investir esse valor de forma inteligente, em renda fixa, fundos imobiliários, ações, tesouro direto ou no que fizer sentido para o seu perfil. Entenda o básico sobre investimentos. Você não precisa virar um expert, mas precisa sair do modo poupança. Busque rentabilidades reais acima da inflação e investimentos que geram renda passiva. Pessoas comuns compram passivos, um celular novo, carro maior, roupas caras. Quem segue essa lição compra ativos, coisas que colocam dinheiro no bolso, não que tiram. Lição 4. O ouro foge do homem que investe em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado. Antes de se tornar o homem mais rico da Babilônia, Arcade também era apenas um trabalhador comum. No início da sua jornada, ele cometeu um erro que quase destruiu todo o esforço que ele havia feito para juntar dinheiro. E esse erro traz a grande lição: não invista no que você não entende. Depois de aplicar a regra do pague-se primeiro e juntar as suas primeiras economias, Arcade estava animado para fazer esse dinheiro crescer. Foi então que um amigo, um fabricante de tijolos, lhe sugeriu um negócio: comprar joias preciosas de comerciantes estrangeiros que estariam passando pela cidade. O plano parecia ótimo. O amigo garantiu que era uma oportunidade de lucro fácil e rápido. Compravam barato e vendiam com uma margem alta. Arcade, sem entender nada sobre joias, confiou cegamente no amigo e entregou o dinheiro. Acontece que as joias que chegaram eram falsas. O negócio fracassou. Arcade perdeu todo o dinheiro que havia economizado com tanto esforço. Até o homem mais rico da Babilônia errou no começo. Ele não nasceu sabendo tudo, mas a diferença é que ele aprendeu com o erro e não cometeu o mesmo novamente. Lição 5.
Se um homem possuir a sua própria casa, terá mais entusiasmo para guardar ouro e investir. Em sua jornada para ensinar os outros cidadãos a enriquecer, Arcade enfatiza que ter uma casa própria é uma das formas mais sábias de garantir segurança, dignidade e até motivação para crescer financeiramente. Na época, quem não possuía uma casa era refém de aluguel, de instabilidade e tinha gastos constantes com moradia. Assim como acontece hoje. Para ele, a posse da casa significava controle da própria vida, uma base sólida sobre a qual se podia construir um futuro. Isso não significa sair comprando imóvel a qualquer custo, mas sim ter um plano para a moradia. Casa não precisa ser luxo, precisa ser funcional. Muita gente se prende à ideia de comprar uma casa dos sonhos, mas isso gera dívidas e compromete o futuro. Uma casa rentável é aquela que não consome mais do que você pode pagar e que ajuda você a manter a disciplina financeira. Evite transformar a sua casa em um passivo de luxo. Muitas pessoas entram em financiamentos longos, reformas caras e criam um monstro que drena suas finanças. A casa deixa de ser um abrigo e vira uma prisão. Essa lição muitas vezes é debatida no mundo financeiro moderno. Alguns defendem que alugar e investir a diferença pode ser mais vantajoso. E de fato, em alguns cenários financeiros isso pode funcionar. Mas o que Arcade destaca é mais profundo. Ter uma casa estável e quitada reduz o custo de vida no longo prazo, traz tranquilidade emocional e estimula o hábito de poupar e se planejar. Lição 6. Previna-se contra um tempo em que não mais poderá trabalhar para sustentar-se. Arcade destaca a importância de planejar o futuro desde agora, garantindo que, com o passar dos anos, a pessoa não se torne um fardo para os outros e nem viva com medo da escassez. A juventude e a energia passam, a força de trabalho enfraquece, o mundo muda, mas aquele que prepara o amanhã com disciplina hoje constrói um futuro tranquilo, independente e digno. Então construa fontes de renda passiva. A aposentadoria tradicional não será o suficiente. Por isso, comece a formar ativos que gerem renda mesmo quando você não puder trabalhar. Invista com um horizonte de longo prazo. Escolha investimentos que crescem com o tempo. A mágica dos juros compostos se multiplica com décadas de consistência. Quanto mais cedo você começa, menos esforço precisa fazer depois. E tenha seguros e proteções adequadas. Parte de garantir o futuro é evitar que um problema inesperado leve tudo embora. Seguro de vida, seguro de saúde, proteção de patrimônio, tudo isso serve para proteger aquilo que você construiu. Ninguém quer depender de filhos, parentes ou da sorte na velhice. Arcade nos ensina que garantir o futuro não é luxo, é sabedoria. Não sabemos o que a vida nos reserva, mas podemos decidir nos preparar. Lição 7. A sorte favorece a mente preparada. Por mais disciplinado que você seja em guardar, investir e proteger o seu dinheiro, você só alcançará a verdadeira abundância se estiver constantemente expandindo a sua capacidade de ganhar mais. Isso fala sobre crescimento pessoal, aprimoramento profissional, educação financeira, criatividade e iniciativa. Não basta guardar melhor o que você ganha, é preciso também ganhar melhor o que você guarda. Em outro momento, Arcade, já velho e muito rico, chama seu filho Nomacir e diz que está na hora dele aprender a construir a sua própria fortuna, assim como o pai fez. Mas em vez de apenas deixar uma herança, ele propõe um desafio educativo. Ele o entrega uma bolsa de ouro, com uma boa quantia em moedas, e também uma tábua de argila, onde estão escritas as 5 leis do ouro, e diz ao filho: use como quiser. Vá para outra cidade e prove que é capaz de ser um homem sábio, independente e próspero. Só volte quando tiver aprendido a enriquecer por si mesmo. E essas são as 5 leis do ouro. O ouro vem de boa vontade e em quantidade crescente para o homem que separa não menos do que 1/10 dos seus ganhos para criar um patrimônio para o futuro e o de sua família. O ouro trabalha diligente e fielmente para o homem sábio, que o aplica com rentabilidade, multiplicando-se como os rebanhos no campo. O ouro se apega à proteção do proprietário cauteloso, que o investe conforme o conselho de homens sábios em seu manuseio. O ouro foge do homem que força os ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganadores de trapaceiros e inexperientes. O ouro escapa do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação de quem sabe como usá-lo. Para resumir bem a história, Nomacir parte confiante, achando que o ouro seria o suficiente, mas por ignorar os conselhos da tábua, ele acaba gastando mal o dinheiro, faz investimentos ruins e
perde praticamente tudo. Ele só não entra em miséria porque lembra da tábua e começa a estudar as 5 leis do ouro. A partir daí, ele reconstrói a sua vida financeira, acumula uma fortuna real e sólida e só então retorna à casa do pai. E aí, o que achou das lições preciosas do homem mais rico da Babilônia? Você segue alguma delas? Deixa aqui nos comentários e deixa o like se gostou do vídeo.